Menopausa Mensal. Sua dose regular de informações científicas e polêmicas sobre a saúde da mulher. Bom, então para todos que já estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos ao Menopausa Mensal, um bate-papo entre especialistas criado para falar sobre saúde feminina, mas com muita clareza, empatia, muita ciência e, é claro, sem tabu. E aqui a informação de qualidade traduzida para o dia a dia das mulheres será a nossa prioridade. Então eu, Ana Gueldini, médica ginecologista de Campinas, farei a mediação e provocarei algumas discussões e tenho a honra de dividir as minhas falas com queridos colegas. Juliana Olivieri, médica ginecologista, diretamente do Rio de Janeiro. Olá, Ju, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal. Estou adorando começar esse projeto, esse programa, enfim, essa live. Estou ansiosa para o nosso debate. Que bom, querida. E o Dr. Marcelo Steiner, médico ginecologista, diretamente de São Paulo, que foi o idealizador desse projeto e que viabilizou esses encontros mensais. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Boa noite. Não, eu que me sinto muito honrado de poder participar e ter, né, duas excelentes médicas, né, companhia de vocês, para a gente conversar sobre saúde feminina, né? Então, vamos lá. Também estou muito animado com esse projeto e espero que a gente crie, sim, aí uma plataforma, né, de boa informação, porque eu acho que falta, principalmente na mídia social. Que legal, que legal. Bom, a nossa agenda hoje está cheia de temas que causaram muita polêmica nas últimas semanas e sempre, e nós decidimos, em conjunto, abordar esses temas por blocos para facilitar até o esgotamento dos assuntos. Então, quem está aqui com a gente, eu convido para ficar até o final, porque são temas de interesse geral, de utilidade pública. Sendo assim, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre... Primeiro, sobreviventes de câncer de mama podem ou não fazer a terapia de reposição hormonal à luz das evidências atuais? Segundo bloco, uso de progestagênio para mulheres sem útero. E aí, tem alguma finalidade? O que a ciência diz a respeito disso, dessa conduta? Terceiro e último bloco, uso de testosterona em mulheres. Quais são os posicionamentos oficiais das sociedades médicas que norteiam as nossas condutas baseadas no melhor nível de evidência? E, sem mais delongas, eu darei início ao primeiro bloco de discussões. Só tema tranquilo, hein, Ana? Tá bem light a agenda, vai ser facinho. Com certeza, por isso que é importante a gente manter aí o alto astral para encarar um leão por vez, né? Vamos matar um leão por vez aqui na live, Marcelo. Com certeza, vamos lá. Acho que é isso, né? A ideia é a gente trazer a nossa opinião minimamente, né? Lógico que nós não somos donos da verdade em absoluto, mas temos embasamento e vamos trazer isso daqui para... né, aí ficar a decisão a critério das pessoas, enfim. E quem quiser perguntar, pode mandar aqui também pra gente. Vai ser um prazer. Exatamente. Com certeza, com certeza. Então, sem mais delongas, eu vou começar a provocá-los com um tema que nas últimas 2 semanas gerou vídeos, réplicas, tréplicas, que foi esse assunto que ferveu nas redes sociais sobre usar ou não terapia de reposição hormonal para as mulheres sobreviventes do câncer de mama. Hoje, com os tratamentos, nós sabemos que o número de mulheres que sobrevivem a essa doença é grande. Então, elas convivem muito tempo com os sintomas da menopausa que trazem bastante prejuízo na qualidade de vida. E por isso é um assunto fundamental para a prática clínica e para a vida dessas mulheres sobreviventes. E aí, para facilitar a nossa discussão, houve essa polêmica recente. Um ginecologista famoso, embasado em apenas um artigo, ele disse com todas as letras que tudo bem fazer essa discussão com sobreviventes de câncer de mama. E aí, um oncologista famoso se posicionou dizendo que, olha, não é bem assim. Fazer a terapia de reposição hormonal pode aumentar o risco para câncer de mama.
E aí, Marcela e Juliana, como é que a ciência vai nos ajudar a matar esse leão no primeiro bloco? Ah, Marcelo. Não, não, vai lá, Juliana, por favor. Sabe o que eu queria dizer? Que isso na prática, não sei qual a experiência de vocês, eu queria ouvir. Eu não vejo os pacientes que têm esse histórico de um tratamento longo de câncer de mama solicitar a nós assim, poxa, eu quero fazer uma terapia de reposição hormonal. Eu acho que elas passam ali grande parte do tempo numa catequese ali com os oncologistas, com os mastologistas, orientando de que para elas, para a maior parte delas, o receptor de hormônio positivo, de que ela está fazendo um tratamento para baixar os níveis hormonais. Então, para começo de conversa, essa paciente que teve câncer de mama e que quer fazer uso de terapia de reposição hormonal já é uma paciente mais rara, né? Isso a gente não encontra tanto. Isso que eu queria posicionar. Mas aproveitando, viu, Ju, eu tive uma paciente que ela teve câncer com 38 anos. Uau. E não evoluiu para falência ovariana, né? E não era um câncer receptor positivo. Uhum. E era uma paciente muito bem orientada. E quando ela chegou com 45, né? Eu acho que deve ter, né? Não tinha tanto folículo assim, não demorou muito, né? 37 para 46, ela começou a ter muito sintoma e ela queria fazer terapia de reposição hormonal de qualquer jeito. E ela tinha argumentos e mais argumentos, né? Então, é muito raro, como você falou, né? Eu acho que tem essa questão da catequese. A pessoa que tem câncer, ela já entende, ainda mais se for receptor hormonal, né? Já faz tratamento anti-estrogênio, muitas vezes, para evitar recorrência. Então, imagina, como assim eu vou fazer estrogênio, né? Mas, eventualmente, aquelas que passaram depois de 5 anos, será que pode se fazer ou não? Como que... E aí, acho que essa é a discussão que acabou sendo feita, né? Mas desculpa, vamos lá. Só para registrar que eu tive esse caso, eu achei um caso que me provocou muito, né? Sim, porque eu fiquei discutindo, e a gente fez um termo de consentimento e ela está fazendo, né? Terapia de reposição hormonal, mas é a única que eu tenho, inclusive. Sim, então... sim. Imagino que o seu N aí de pacientes seja grande, né, relacionados à menopausa. Então, a vivência é muito grande, você vê, é uma paciente única. E o caso dela ainda é um receptor hormonal negativo, né? Mas eu gostei muito daquele vídeo que você fez essa semana, desse artigo que o médico falou. Você podia falar um pouquinho pra gente? Não, eu acho que teve essa fala, né, de um colega ginecologista que foi um pouquinho desastrosa, né, na minha concepção, porque ele generalizou demais, né, ele utilizou um artigo de um autor que, né, tem livros e fala bastante sobre terapia de reposição hormonal, que fala e faz esse racional. Poxa, será que aquelas mulheres que sobreviveram ao tratamento, quer dizer, não é que elas, né, tiveram tratamento agora, um câncer agora e já estão e vão usar a terapia de reposição hormonal, não, depois de um tempo, 5, né, 10 anos, e forem sintomáticas, será que não teria sentido fazer terapia de reposição hormonal? E ele faz ali uma revisão, né, do que se tem na literatura, né, uma revisão narrativa que a gente fala, né, que é basicamente com opiniões em cima desses artigos, né, não é uma coisa muito com uma metodologia tão específica, não tão sistematizada. E encontra ali apenas um artigo sendo contrário, mostrando que a reposição hormonal aumentaria a recorrência de câncer de mama, e aí ele fala, pô, será que não dá para fazer? E esse médico, ele fala praticamente só, em cima disso, será que, acho que a gente pode fazer, então tá tudo certo, porque tá aqui tem um artigo, tem evidência sobre isso, vamos fazer assim. Mas não funciona assim, né? E tem um contraponto, uma publicação de um grupo espanhol em 2024, que eles fazem um levantamento muito mais específico, muito mais detalhado, fazem muito mais discussão em torno dessa questão, que eu não vou detalhar aqui, mas a conclusão deles é a seguinte, olha, para quem é receptor positivo, não temos tanta boa evidência para a gente, olha, consagrar isso. Pode-se fazer terapia de reposição hormonal depois de câncer de mama receptor positivo. Porém, para receptor negativo, eles já não ficam tão assim, eles acham que tem alguma evidência que já daria para fazer essa discussão. Porém, devemos lembrar que né, os guidelines e as sociedades são desfavoráveis a esse uso neste momento para qualquer tipo de câncer, né? Então, assim, eu acho que há um caminho para ser trilhado ali, provavelmente no futuro, né, a gente com medicina cada vez mais precisa, individualizada, personalizada, talvez a gente encontre alguns
caminhos aí que algumas mulheres que já tiveram uma história de câncer de mama, né, frente a uma situação específica, possam fazer, ainda mais aquelas que forem receptor negativo, né? Então, acho que vai por esse caminho, não sei. Pelo menos essa foi a minha E você reflexão sobre sabe, todo esse Marcelo, caso. eu gostei também muito do seu vídeo e eu não sei se vocês perceberam, a Febrasgo também fez um posicionamento oficial e algumas sobreviventes ali, até algumas famosas, se manifestaram. Poxa, será que a ciência não está fazendo nada? Por que que não é conduzido um estudo, um ensaio clínico? Né? E para quem não conhece como isso é feito, quando a gente fala um nível de evidência adequado, é um estudo muito bem desenhado, onde a gente consegue abranger todas as situações e extrapolar para a população geral. E não estudos pequenos ou revisão narrativa, que realmente fica difícil da gente fazer esse extrapolamento. Então, quando eu li esses comentários, eu fiquei com muita vontade de falar isso aqui na live, que já houve estudos que tentaram fazer esse tipo de análise. Por exemplo, o Habits, que foi um estudo conduzido por um grupo de Estocolmo, que era feito com terapia estroprogestativa, ou seja, as mulheres eram dois grupos de mulheres, uma recebia terapia com estrogênio e progesterona e o outro grupo recebia placebo. E o estudo foi interrompido porque houve um aumento considerável no risco de recidiva. Essas mulheres tinham tido câncer de mama, estavam, do ponto de vista de tratamento, naquela fase de segmento, e elas toparam entrar no estudo porque elas tinham sintomas vasomotores, os fogachos, os suores noturnos, né, as ondas de calor muito intensos. Então, será que a gente devolve qualidade de vida? O estudo falou, olha, tudo bem, melhorou o sintoma, mas aumentou a taxa de recidiva, o estudo teve que ser interrompido. E depois, dali uns 3 anos, também teve um estudo que o codinome dele era Liberate, que usou um outro hormônio, que era a tibolona, que em tese tem um efeito mais neutro, menos estrogênico na mama, e o estudo também teve que ser interrompido. Ele foi feito com sobreviventes de câncer de mama e ele teve que ser interrompido porque a razão de risco, que a gente chama de hazard rate, aumentou em 1,7, com um p-valor significativo. Então, não é que a gente não faz nada cientificamente, já houve tentativas no passado que aumentaram a recorrência. Então, às vezes, quando eu vejo em redes sociais alguém falando, mas quem vai estar ali na trincheira, dando a mão para paciente, que não pode fazer, será que não pode fazer mesmo? Eu daria a mão para a ciência, porque acho que pior do que ter sintoma de climatério é você ter uma recidiva de uma doença, inclusive a distância, né, que compromete muito e tem que fazer a paciente reviver todas aquelas questões de tratamento. Então, era isso que eu queria falar. Queria muito ter comentado lá, mas eu guardei para a nossa live, viu, Marcelo? Eu acho que o desfecho é que é muito ruim, né? Se uma ou duas já tiverem um desfecho ruim por conta dessa terapia, a gente já fica receoso, já não vale a pena. Então, realmente a gente tem que esperar para ver. E uma coisa que eu vou falar, Ana, agora uma propaganda. Esses estudos relatados que a Ana falou estão lá no nosso consenso, no consenso brasileiro de terapia de reposição hormonal. Então, o médico, o profissional da área de saúde que queira saber mais, está lá, tá? De fácil acesso, esse estudo, tudo isso. A gente tem um capítulo só para isso. Então, realmente, eu concordo com tudo isso, gente. Exato, e eu acho que né, o estrogênio realmente ele tem atuação no tecido mamário, então, lógico, não tem como a gente pensar que vai ser inócua a atuação dele. Eu acho que existem outras questões de saúde dessas mulheres que eventualmente podem aumentar esse risco, enfim, por isso que eu acho que há uma individualização, mas não é só terapia de reposição hormonal, né? Quer dizer, a terapia de reposição hormonal, super fã, né, dela, mas assim, existem outras estratégias que podem ser feitas e eu acho que o grande objetivo é tentar buscar o máximo de qualidade de saúde nessas mulheres com outras estratégias que existem, né? Então, e é tão possível, né? Hoje em dia, a gente consegue resultados, é claro que é uma atenção maior, é tratar sintoma por sintoma. Sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu coloco lá no nosso prontuário os sintomas e eu falo assim, tá,
mas o que, que mais te incomoda? Vamos começar pelo que mais Perfeito. incomoda, para a gente começar a mudar essa percepção de vida. E aí, sintoma por sintoma, a gente vai conseguindo melhorar. Que é diferente do que a gente faz com a terapia hormonal, né? Que nada melhor do que tratar a falta do estrogênio com o protagonista do estrogênio. Então, a gente vai ali pontuando cada queixa e a paciente vai se sentindo melhor. Sim. E para essa paciente que teve um câncer de mama, eu falo muito sobre atividade física. O mais importante, eu não sei se vocês também ficam enchendo o saco delas, mas o mais importante é o remédio número 1. Né? Nem que a gente comece com um pouquinho, com aqueles poucos minutinhos todo dia, mas tem que fazer. E é um divisor de águas, né? Exatamente, Ju. Eu acho que além dos hábitos, né, que a gente sabe que às vezes a genética a gente não consegue mudar, uma característica que a pessoa nasceu assim, com alguma predisposição, e às vezes tem famílias que têm vários casos, enfim. Mas a epigenética, ou seja, o que eu faço ao redor dessa probabilidade que já existe, com os meus hábitos, com as questões de saúde, elas podem realmente serem mais determinantes, às vezes, do que a própria genética. Então, isso que você falou faz muito sentido e está meio demodê, né, Ju? As pessoas não querem muito entrar na fila ali de mudança do estilo de vida. Então, é aquele trabalho nosso de formiguinha, todo dia, insistindo, mostrando que realmente tem um impacto positivo, que a gente precisa pensar em mudança de hábitos, virar o shift cerebral para ser mais saudável, porque isso vai trazer longevidade com autonomia, independente ali da sua característica basal. Sim, perfeito, perfeito. Eu sou super favorável a exercício físico. É o exemplo, é o melhor. Eu falo bastante de zona 2, né? Eu gosto bastante, mas o que eu vejo, e acho que a grande maioria das mulheres, né, e da população em geral, entende que é importante. A questão grande, né, e a Ju sabe que a gente já conversou sobre isso, é a questão de mudança de hábito, né? Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio. As pessoas, mudar hábitos é um complicador. Então, essa é a nossa dificuldade. Como criar um hábito bom, né? É porque é Pessoas mais que, fácil tomar o suplemento, né? É pô, mais fácil tomar. exato, muito mais, muito mais. E vocês sabem que também uma coisa importante, quando eu vou conversar com a minha paciente sobre essas questões de hábitos de vida, é realmente mostrar todas aquelas questões de risco relativo para você desenvolver câncer de mama, que às vezes a paciente pesa muito na balança somente a terapia hormonal e esquece os outros fatores de risco que também aumentam e muito mais às vezes do que a terapia hormonal, as suas chances de desenvolverem um câncer de mama, por exemplo. E aí eu gosto muito quando eu assisto às aulas do Marcelo, que eu acho que quando a gente senta lá na plateia a gente aprende demais com você, viu, Marcelo? Vai. Eu gosto muito quando você fala para médicos sobre essas questões de risco absoluto, relativo. Será que você consegue falar um pouquinho aqui numa linguagem assim mais menos science, mais aí voltada para a prática do dia a dia, para tentar ajudar quem está aqui É, conosco a entender, a relativizar tudo isso? sim. Quando a gente fala relativo, né, obviamente a gente fala relativo a algo, né? Então, eu acho que o exemplo do WHI é um exemplo muito fácil de entender, né? Então, o risco relativo do WHI foi 1,27, né? E aí você pode entender, né, que nessa relação 1,27, você tem 27%, né, a mais, né, de ter câncer de mama as usuárias de terapia de reposição hormonal versus aquelas que não usaram, né? Então, você pega esse número e fala, poxa, 27% de aumento de risco é muita coisa, né? Então, pelo amor de Deus, não vou fazer terapia de reposição hormonal. Agora, quando você vai colocar, né, isso em números absolutos, né, essa estratégia muda bastante, né? Então, se a gente imaginar, né, esse risco relativo e a gente pegar uma figura com 10 mil mulheres, né, e pensar que aquelas mulheres que não fazem, né, terapia de reposição hormonal, eu vou ter mais ou menos 30 mulheres tendo câncer de mama por ano. Então, imagina nessa população de 10 mil pessoas, eu vou ter 10
30 tendo câncer de mama. Quando eu pego a mesma população que faz uso de terapia de reposição hormonal, esse número de 30 vai para 37, né, casos de câncer de mama em 10 mil mulheres. Então, o aumento absoluto foram 7 casos em 10 mil mulheres por ano, né? Então, que equivaleria a esse aumento de 27%, né? Então, você vê que a forma como você lê o dado ou você expressa esse dado faz muita diferença, né? Então, é isso que eu realmente converso com as pacientes quando a gente está falando de terapia de reposição hormonal e um risco eventual de câncer de mama. Quer dizer, o risco que você vai ter é um risco de 7 casos em 10 mil por ano, né? De 30 em 10 mil para 37 em 10 mil. E muitas falam, então não é tão grande assim. E é isso aí, não é tão grande assim. Ele existe, mas ele não é tão grande assim. E o sobrepeso, né? E a obesidade? Isso. Dobram, né, esse risco. E o consumo de bebida alcoólica, que na pandemia se tornou mais frequente entre mulheres. Às vezes eu atendo mulheres que eu pergunto, você consome bebida alcoólica? Elas falam, doutora, só socialmente. Aí eu pergunto, mas quão socialmente você consome essa bebida alcoólica? Eu tomo meia garrafa de vinho todo dia. Exato. Então, realmente é uma coisa que as pessoas não sentem o mesmo receio, mas que costumam incluir na sua rotina com mais tranquilidade do que, por exemplo, fazer a terapia hormonal. Às vezes até como uma estratégia para insônia, né? Uma falsa sensação de que uma taça de vinho vai induzir o sono e pelo contrário, né? Só vai piorar a manutenção do sono, né? Enfim. Saiu, quando ficou essa discussão do câncer de mama, eu lembro, é que eu não vou lembrar todos os dados, mas saiu um artigo colocando esses outros riscos, né? E um deles era o consumo de batata frita, né? E o consumo de batata frita era maior, aumentava mais o risco de câncer de mama do que o uso da terapia de reposição hormonal, né? Então, assim, sem dúvida, né? Não é só o estrogênio que causa, não é causa, né? A gente nunca pode falar de causa, mas que há relação com câncer de mama, né? Tem outros fatores de risco mais importantes até que as mulheres, não dão tanta importância, né, nesse receio aí. Exatamente. O Marcelo e Ju, então para a gente encerrar esse primeiro bloco aí de terapia hormonal para sobreviventes de câncer de mama, à luz da evidência atual, nós não temos respaldo para fazer essa proposta para sobreviventes, é isso? Vocês concordam? Perfeito. Perfeito. Temos que caminhar um pouquinho mais aí. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, Marcelo, só para fechar o bloco, a gente também, né, parece que fica aquela sensação para a gente e para paciente que teve, por exemplo, um tumor triplo negativo, que não tem receptor hormonal, que está tudo bem, que por não ter receptor, mas a gente está muito engatinhando ainda na biologia molecular, a gente não sabe se realmente não tem nenhum estímulo. Fica essa sensação, mas não tem receptores, mas mesmo para esse grupo de pessoas, a gente, infelizmente, mantém a recomendação, e como você exemplificou muito bem, né, Marcelo, no início da sua fala, se for preciso fazer alguma coisa, é uma decisão em conjunto, com termo de consentimento informado, com participação do oncologista clínico e do mastologista, e é uma decisão muito bem pensada e muito discutida, né? Mulher informada, decisão compartilhada, não é mesmo? Sim. Sabe uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar? Sobre a questão do câncer de mama ser muito complexo. A gente, para classificar sendo receptor positivo, basta mais de 1% ali das mutações serem receptores de hormônio, né, positivo. Mas menos do que isso, ele é classificado como negativo. Mas se houver ali alguma responsabilidade, será que vale a pena colocar o hormônio? Por menos que seja, será que vale a pena? E ao longo do tempo, será que essas mutações, elas não se modificam? Será que a pessoa tem uma tendência ali a ter um tumor negativo, receptor negativo? Será que ela não pode também, a longo prazo, isso ter mais receptores hormonais positivos? Então, é mais complexo do que se imagina. E por isso esse cuidado tem que ser feito. Não é assim um raciocínio simplista. É negativo, então pode. Né? É bem heterogênea essa questão. Acho que vale a pena as pessoas ouvirem isso, né? Sim, exatamente. Perfeito. Nada é tão simples, né?
Às vezes a É, questão se a biológica medicina traz um fosse uma racional lógica meio linear, lógico, mas quando você vai na prática não é nada lógico, né? Porque Por tem isso que muitas é outras legal, influências, né? Por isso que é por isso legal. que é legal. Tá ótimo. exatamente, exatamente. Mas eu acho Nossa, que a gente foi bem nesse assunto, viu? Não, vamos que a gente... que bom. Você falou a agenda no começo, eu tô ficando... Já deu até uma taquicardia. É, Bom, gente, então seguindo aí a nossa proposta para hoje, sobre mais um tema polêmico, eu gostaria agora de provocar uma outra discussão, mantendo o tema terapia hormonal, porque existe uma moda em redes sociais e muito se tem conversado sobre o uso da progesterona, ou seja, de um progestagênio, pode ser uma progesterona micronizada, uma progestina, na terapia hormonal, mesmo para mulheres que não têm útero. Tem algum benefício? À luz da evidência atual, claro. pois é, né? Esse é um tema que eu acho muito interessante, né? Entra como outras moléculas que existem aí, né? Quer dizer, a progesterona, né? Que eu acho que é o principal hoje. A maioria fala para se fazer uso, mesmo aquelas mulheres que não têm uso, de progesterona, porque também tem um racional, né? Acho que é menos progestagênios em geral, mas sim a progesterona micronizada, tal, né? Que seria a bioequivalente, que também tem esse discurso da bioequivalência, tal. E sim, a progesterona ela tem uma série de atuação, né, no organismo feminino, né? E aí poderíamos falar aí, né, da importância dela no ciclo menstrual, na preparação do endométrio, da importância dela na gravidez, na questão imunológica da gravidez, na questão de deixar o útero relaxado, né? É, enfim, tem com certeza a atuação central, né, em sistema nervoso central, porque é importante em determinados momentos aí na segunda fase do ciclo, numa gravidez, que a mulher fique mais tranquila, né, não fique tão ativa, né, e isso tem explicação aí antropológica, né, de evolução de nós, né, dos seres humanos. Então, acho que tem todo um racional e é uma molécula muito conhecida, muito utilizada, tal. Agora, para mulheres que estão nesse período de peri e pós-menopausa, você fazer uso da progesterona, né, mesmo em mulheres sem úteros, e fazer o argumento de que com o uso dessa molécula você vai trazer muitos benefícios para essa mulher, eu já não concordo, porque, né, se você for ver na literatura, você não vê o embasamento e nem essas informações de maneira tão clara a ponto da gente consagrar esse uso, né? Então, vamos lá, eu vi, né, e aí uma coisa que eu trabalho bastante, que é osteoporose, risco de fratura, e já vi, não, progesterona vai ajudar na sua massa óssea. Poxa, deve até ajudar, mas você comparando ela com o estradiol, olha, assim, é desproporcional o benefício, né, e o que tem de evidência, né? Inclusive, muitos estudos mostrando, assim, estrogênio associado à progesterona e estrogênio isolado, na massa óssea, são equivalentes. Não é que quando eu associo a progesterona, nossa, eu ainda tenho um aumento muito importante na massa óssea. Então, pode até ter, mas o quanto eu vou ter de benefício fazendo ela isolada, né? Não, vai ajudar também no seu bem-estar, vai diminuir efeito, irritabilidade e tal. Se você for ver também aí na literatura sobre humores, irritabilidade, muito pouco sobre isso, né? Fala-se muito mais em relação a TPM e tal, né? Em outra fase da vida e menos, né, nessa fase. Agora, lógico, poxa, a progesterona sabidamente tem atuação em sistema GABAérgico, né? Ela diminui ali a atividade cerebral, então eventualmente pode ajudar isso, mas de novo, muito contaminada com estradiol, com estrogênio, né? Nessa fase, né? Quer dizer, o estrogênio também tem esse aspecto, também traz um bom benefício. E eu acho que aí a grande, né, argumento, né, só antes, a proteção cerebral, putz, aumenta a mielina, poxa, talvez realmente tenha esse benefício, mas é efetivo o que eu tenho hoje, já foi visto, foi feito ensaio clínico, os estudos são excelentes, mostrando, olha, realmente vai proteger seu cérebro
para sempre usando progesterona? De jeito nenhum, um estudo muito pequeno. E o principal é a questão do sono, né? Eu acho que essa é o grande efeito que é mais alardeado aí. E também, né, quer dizer, faz o racional com o sistema GABAérgico, quer dizer, tem aí um racional biológico para isso. Agora, você vai na literatura, meta-análise, né? Se você pegar aí artigos avaliando isso, até com polissonografia, você vai ver que, olha, não é tão espetacular assim, a evidência não está tão consagrada, estudos muito pequenos, né? E também com contaminação do estrogênio, né? Então, quer dizer, você dar estrogênio, né, isoladamente, você vai ter também benefício no sono e vai melhorar. E aí a pergunta que fica é essa, bom, então, será que se eu inserir a progesterona, né, associado ao estrogênio, né, essas mulheres sem útero, o quanto eu realmente vou ter de benefício, né, o quanto isso vai ser consagrado, né, e pensando do outro lado, o quanto eu vou incluir de eventos adversos, né, porque eu, né, lógico, faço a progesterona em mulheres que têm útero e muitas reclamam. Quando eu uso a progesterona, eu tenho inchaço. Quando eu uso, eu fico meio zonza. Lógico, não é a maioria, mas sei lá, uns 15, 20% tem. E tem mesmo, até os estudos. Dor na mama, tal, né? Associado ainda a um estímulo do estradiol. Então, quer dizer, colocando na balança o quanto isso realmente vale a pena, né? Então, assim, eu acho que isso ainda não está consagrado, né? Então, eu não acho que isso deve virar, né, uma indicação absoluta e precisa, né? Porque realmente a evidência, né, é muito pequena. Tem estudo, são estudos muito pequenos, né? Essa coisa de tem estudo, tem evidência, tem que ir lá e ver essa evidência. Se você não ver a evidência... Tá, e a meta-análise lá, nossa, tem uma meta-análise, os artigos, o número de participantes, 30, 35 pessoas. A meta-análise, juntando todos os artigos, foi uma avaliação de 388 mulheres. Para você consagrar progesterona no sono. Poxa, desculpa. Não que eu não acredito. Espero que um dia eu fale assim, olha, para todas as mulheres que não têm útero, vamos fazer porque melhora sono, protege cérebro, melhora osso, é ótimo. Mas hoje não dá para fazer isso. Confesso que, eventualmente, em algumas pacientes tem muito problema com sono, e eu já fiz de tudo, eu até tento essa estratégia. Tenho resultado positivo? Não muito, não é um espetacular. Nossa, resolveu o problema da mulher, né? Não é uma coisa assim, né? Como falam por aí, que fala, pronto, resolvemos o problema, né? Como alguém disse, parece a nova testosterona, né? Não acho que é isso. E me incomoda também o fato das pacientes estarem muito preocupadas, porque ela está sendo divulgada como assim, como você disse, a nova bola da vez, né? Então elas chegam até os nossos consultórios querendo fazer, primeiro, dosagem, que não tem a menor indicação, né, para fazer esse tipo de abordagem. E depois, em decorrência do número que vem ali escrito no papel, aí mesmo as que não têm útero, porque viram que tem esse possível efeito no sono. E aí você ponderou muito bem, né, Marcelo, porque tem estudos de mulheres que são boas dormidoras, que quando foi feita a adição de uma progesterona, não houve um impacto, né? Não houve uma melhora adicional. Então, como você disse, a gente queria muito dizer para as pacientes que teria esse efeito adicional, que todas que usassem a progesterona vão ter este benefício, principalmente no sono e que sai algum outro parâmetro, como você disse, a massa óssea, mas até o momento nós não podemos oferecer isso para a paciente. E lembrar aquilo que você disse, ela é sempre a pedra no nosso sapato quando a paciente tem útero e tem que fazer a adição de uma progesterona pelos possíveis efeitos colaterais. Pela falta de adaptação, algumas mulheres não conseguem utilizá-la por conta desses efeitos. E é sempre importante lembrar para aquelas que não têm útero que o estrogênio isolado nos parece, à luz da evidência atual, que ele até tem um efeito protetor para câncer de mama, né? E que quando você faz a adição da progesterona, esse risco, aparentemente, com o uso, com o tipo da progesterona, pode aumentar com o tempo de uso. Então, como é que fica tudo isso? Será que tudo isso está sendo discutido para paciente ou está vindo uma versão maquiada, que é só o remedinho que melhora o sono? Sabe o que eu acho? Se a gente for procurar, as medicações para dormir são a segunda classe de medicação mais vendida nas farmácias. Rio de Janeiro, São Paulo, são os ansiolíticos, o Zolpidem.
Então as pessoas têm um desespero por dormir. Você imagina isso. Então, quando ela escuta do médico assim, olha, tem uma possibilidade aqui, eu quero, né? Todo mundo quer. E no meu ponto de vista, o pior sintoma da menopausa, do climatério, é a insônia, porque junto com a insônia vem o fogacho, vem o cansaço do dia seguinte, vem a irritabilidade. Então, você conseguindo resolver a insônia, você consegue muito resolver o restante. Então, essa questão do sono, eu acho que tem que ser muito bem detalhada com a paciente. Às vezes, você ali na conversa, você descobre uma apneia do sono. Às vezes você descobre outras questões que não têm a ver tanto com o climatério, é claro, se soma, porque ela já tinha aquela fragilidade e agora se soma com esse momento hormonal, e é preciso entender isso. Ela tem que perceber, eu acho que vale esclarecer para a paciente que para melhorar o sono, o estrogênio que é o carro-chefe. Né? Na primeira fase do ciclo menstrual, o nosso estrogênio não está ali alto, pelo contrário. Então, ela tem que entender que é o estrogênio. E a progesterona ela é mais um mal necessário ali que a gente acaba tendo que usar e que ela tem esses efeitos colaterais, principalmente o inchaço. Ela pode piorar um pouquinho o colesterol, enquanto o estradiol melhora ali o perfil lipídico, vai piorar, a progesterona dá uma piorada, dá um pouco mais de magia. Então, vale a pena falar, olha, veja bem, talvez não vale a pena. Sabe uma coisa que eu vejo? Só posso falar um negócio? As pessoas manipulando. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, pode falar. Não, é que eu falo depois. Pode terminar, desculpa. Fica à vontade. Ô, Ju, não, vai lá. Eu vejo pessoas manipulando progesterona. Assim, eu vou fazer manipulado transdérmica a progesterona para te dar uma melhora nesse sono. E é importante a pessoa entender, os profissionais da área de saúde entenderem, que para ela a progesterona fazer esse efeito sedativo, precisa fazer o efeito de primeira passagem, precisa transformar naquela pregnanolona, a pregnolona, que vai agir lá no sistema GABAérgico, como o Marcelo falou. Então não adianta fazer gelzinho, creminho de progesterona, que não vai ter esse efeito sedativo, não vai ajudar em nada. Muito menos manipular no mesmo frasco estradiol e progesterona, que aí lascou-se, nada vai fazer muito efeito. Não, né? eu acho que assim, só fala, tem algumas coisas, tanto para falar que às vezes eu até esqueci, mas eu não posso esquecer. Primeiro que eu fico tão feliz quando a mulher, feliz assim, né? Quando a mulher vem e não tem útero. Eu também. Nossa, não vou precisar da progesterona, não vai ter sangramento. E a gente brinca, filé mignon aqui, que é só estradiol, vai ser lindo. E agora, poxa, estão querendo fazer uso da progesterona, né? Não que não vai ter benefício em nenhuma mulher, eventualmente pode, não é isso, mas assim, não podemos falar assim, ó, todas vão fazer porque a progesterona é tudo de bom, né? E outra seara, que aí é uma coisa bem... duas coisas, né, que a Ju tocou muito bem. Uma é eu preciso que ela passe pelo intestino para ser metabolizada, e os metabólicos são os neuroesteroides que vão agir no cérebro, né? Se não acontecer isso, não tem problema. Tanto que, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas muitas vezes as mulheres que têm aí ficam incomodadas com o uso da progesterona oral, né? Eu faço via vaginal, como proteção endometrial. E muitas falam, poxa, fui bem no começo, depois elas começam a ficar... Mas assim, existe essa diferença, né? Quer dizer, eu diminuo o efeito central dela, eventualmente, e fico só com o efeito endometrial pelo uso vaginal, né? Então, é uma estratégia, né? E essa questão de via transdérmica né, as pessoas diminuíram o tamanho da molécula, né? Então fizeram essa micronização dessa molécula e também deixaram ela mais oleosa para ela conseguir ser melhor biodisponível, né? E mesmo assim eu faço doses altas, eu faço 100, 200, 300 miligramas, né? Então, quer dizer, faço doses altas, né? Não por acaso. E o pessoal fala assim, não, faz 5 miligramas de progesterona base no gel. Quer dizer, que a gente não sabe quanto vai ser absorvido, porque como não é por acaso que micronizou, porque ela é difícil de ser absorvida, é uma molécula chata, né? Tanto que não por acaso tem um monte de progestagênios, né? Alternativas à progesterona por aí.
E aí, o grande problema disso é segurança. Quer dizer, a mulher acha que está fazendo uma terapia de reposição hormonal com componente estrogênico e progestagênico, né, com a progesterona por via transdérmica, a proteção endometrial não está acontecendo. E no médio e longo prazo, risco de eventualmente ter algum problema, né? Uma atipia endometrial ou eventualmente até um câncer endometrial com sangramento. Então, tomar cuidado com essa via transdérmica da progesterona, porque outro dia eu fiz um vídeo sobre isso e aí uma colega veio falar, poxa, mas e os adesivos, não tem progesterona? Não, adesivo não tem progesterona, adesivo tem um progestagênio, né? Que é o citrato de noresteroona, que é a única que sabidamente tem essa passagem pela pele e traz proteção endometrial. Por isso que também só tem essa formulação, né? Até hoje. Não sei se isso vai mudar. Eu acho que isso vai mudar, né? Com o tempo a gente talvez consiga, né? Mas por enquanto, possível. Não. E uma coisa que eu achei muito legal na fala da Ju é sobre as questões do sono que são complexas, né? Realmente a gente vive num mundo que exige demais do universo feminino, então eu atendo várias mulheres que estão aí muito focadas em se manter acordadas durante o dia e depois à noite, né, até durante o dia para dar conta das tarefas, e depois à noite tem uma dificuldade grande para desligar. E realmente esse apelo, né, Ju, do sono, porque lembrem-se que a privação do sono já foi usada como instrumento de tortura nas guerras, guerrilhas, então realmente é um negócio que tira a gente do sério. E realmente é preciso dar uma atenção a essa queixa que é muito frequente, que tira a qualidade de vida, mas que também requer uma revisão dos hábitos. Talvez aí uma higiene do sono, os psiquiatras nos ensinam a tirar as ideias e passá-las para o papel antes de dormir, a evitar estímulos luminosos, a deixar de usar os celulares e as telas, não conseguiu dormir, levanta, faça alguma coisa. Então, existem as orientações que podem nos ajudar a conduzir melhor essas questões do sono, sem esse apelo, né? Não, é só a progesterona via oral que vai ajudar por conta da alopregnanolona. A gente sabe que não é bem assim, né? Vale a pena. Pode falar, Marcelo. Não, vai lá, eu tô falando muito. Vale a pena perguntar para o paciente, vem cá, você acorda, que horas, tá? E você pensa o quê? Você vai fazer o quê? Às vezes a paciente fala, não, eu vou fazer xixi. Pô, será que eu não tenho que pegar um pouco mais nesse tratamento da síndrome geniturinária? Será que esse ressecamento está sendo bem tratado? Será que vale a pena conversar com ela? Até que horas você está ingerindo líquido? Às vezes, pequenas mudanças têm alguns resultados bacanas, né? O que você pensa? Eu fico só pensando desastre. Pelas 4 da manhã, só fico pensando naqueles meus problemas. Aí a questão já é outra, né? Então, eu acho que vale esmiuçar essa questão do sono. Eu posso falar como eu faço, né? Os residentes são até... Puta, lá vem o cara com mala do sono, né? Porque eu realmente pergunto muito sobre o sono, né? Assim, tempo de sono, latência do sono... se ronca, se sonha, né? E se acorda no meio da noite, faz o quê? E se faz algum ritual para o sono? Assim, é importantíssimo a gente treinar o nosso cérebro para o sono, né? O nosso cérebro, ele não é autônomo, né? A gente treina ele, né? Agora, lógico, se eventualmente eu criar um hábito inadequado, ele vai me trair, né? Então, eu preciso sinalizar para ele e criar o hábito do sono. Então, meia hora, 1 hora antes, é fundamental você ter um ritual para sinalizar para o seu cérebro que você vai dormir. Né? E aí eu sempre falo, né, até meio para ficar fácil na consulta, principalmente no ambulatório, né? A gente tem um monte de pacientes, eu falo assim, olha, então você sempre vai fazer assim, 1 hora antes você vai fazer banho, chazinho, leitura e alongamento. Banho, os residentes já ficam me sacaneando, né, doutor? Banho, chazinho e alongamento. Né? E eu sempre coloco o alongamento, porque eu acho que o alongamento é algo que traz essa coisa de você alongar a musculatura, você né, cria adenosina, mesmo que seja pouca, mas traz um relaxamento, tem uma respiração, então isso traz uma boa sinalização. E ela vai já meio induzida para dormir. Na cama, não pode fazer nada. Não é para ler. Assim, se você tem problema para dormir. Se você não tem nenhum problema para dormir, você pode fazer o que você quiser na cama. Mas assim, se você tem problema, a cama tem que... O seu cérebro tem que entender que a cama é para dormir. Então não tem televisão, não tem celular, não tem música. Às vezes, eu coloco uma musiquinha e fico... Não vai dar certo, tá?
E quando ela começa a dormir, lógico, tem que estar uma temperatura adequada, o quarto tem que estar escuro, não pode ter barulho, né? Às vezes, putz, meu marido ronca tanto que poxa, aí é difícil, vamos ter que acertar esse ponto aí. Mas o mais importante que eu queria dizer, eventualmente, putz, acorda, faz xixi, volta e dorme rápido, tá tudo certo. Agora, putz, acordei e não vou dormir, vou ter uma latência de sono enorme, mais de 20 minutos, aí tem que sair da cama. Porque se você ficar na cama e aí começa aquela briga, né? Putz, vira para lá, vira para cá, pega o celular, putz, né? Aí o seu cérebro vai entender justamente o contrário. Você está sinalizando um ambiente inadequado à cama. E aí que você não vai dormir mesmo. Todo dia, toda noite que você abrir o olho, seu cérebro já vai gerar aquela sinalização de que, putz, agora vem aquele período chato que eu não vou conseguir dormir. Então você precisa quebrar isso daí. E o que você faz? Sai da cama e vai fazer o quê? Alongamento. 10, 15 minutos. Sinalizar de novo para o seu cérebro. Reentrar aquele sinalização de condicionamento do seu cérebro para ver se você consegue dormir. Putz, às vezes eu faço tudo isso e não dá certo. Poxa, tudo bem, mas é aquela coisa do tratamento da obesidade. Poxa, só fizer as canetinhas emagrecedoras, você vai até perder peso, mas você não está sendo tratado. Porque se você parar, você vai voltar. Então precisa fazer alimentação, precisa fazer exercício físico, precisa ter todo um cuidado. Sono é a mesma coisa, né? Não adianta eu ir atrás do Zolpidem, da Trazodona e tudo mais, tal, se eu não tenho um bom hábito, um bom envolvimento com sono, né? Faz todos esses cuidados de ritual e tudo mais, ambiente adequado. Então, tudo isso é sem dúvida fundamental. Exercício é importante, 3 horas antes de dormir, não comer 3 horas antes de dormir, comida pesada, um cafezinho, né? Cafeína que briga ali com a adenosina para essa pressão do sono. Então, realmente, nossa, a gente começou falando qual foi o tema que iniciou isso daqui? Progesterona já estamos... Progesterona, bola da vez. Não, mas Não, mas a gente manteve o foco no sono, tá ótimo. Então, assim, antes da progesterona isolada, que vai ser benefício, se tu não tá fazendo nada disso, tu perde muito sentido, né? É isso, cara. Você fala com a mulher não faz nada, dorme um dia às 8, outro dia vai dormir à meia-noite, outro dia não faz nenhum ritual e quer que a progesterona vá resolver o problema dela porque não sei quem falou que vai agir no sistema GABAérgico, sabe? Então... E é bonito falar assim, né, Marcelo? Assim, ou como um medicina da biologia maravilhosa. Sim, vem ali embalado numa roupa bonita, numa fala perfeita, e realmente a pessoa que está ali desesperada, vulnerável, né? Porque é um período de grande vulnerabilidade psicoemocional, ela realmente fica tentada a discutir com quem é o prescritor da terapia hormonal. Eu acho que isso que vocês trouxeram, né, que a gente trouxe aqui para a prática do dia a dia das mulheres é fundamental. É preciso, mais uma vez, ter rotina, rever hábitos e realmente ter uma orientação embasada em o que a gente tem de melhor nível de evidência, né, Marcelo? E Ana, só para aproveitar, a Denise, né, que é uma colega lá da Faculdade de Medicina do ABC, muito legal ela estar participando, ela traz aqui, né, uma orientação que eu acho muito válida, e às vezes a gente tem que fazer isso também, né, quer dizer, a questão é multidisciplinar, poxa, né, como também ajudar? Às vezes a Ju falou da apneia do sono, também precisamos investigar isso e eventualmente mandar para um fisioterapeuta do sono, né? Então, é fundamental, né, a gente pedir ajuda de colegas que estão envolvidos, né, nisso daí também, porque, né, não é só medicamento e dentro dessa mudança de hábito a gente precisa ter parceiros aí para ajudar essa mulher. Uma coisa que pontuar é a questão do ganho de peso, que piora essa apneia. Então, às vezes, isso vem junto, ela ganha o peso, aí começa a roncar, fala, meu marido começou a falar que eu estou roncando. Então, você descobre ali uma apneia junto com essa questão do ganho de peso. Então, o tratamento, né, ali da perda de peso vai melhorar também o sono de uma forma indireta. Eu acho que isso é bem importante. Outra coisa, foi uma live que a Sobrac fez, acho que você que entrevistou. Uma médica que ela falava... A Helena Rachul. Isso, que ela falou sobre esse sensacional que a gente tem que ter de certas medicações que vão rebaixar o nível de consciência, rebaixar muito a questão respiratória e o paciente piora a apneia do sono. Então, você dá uma medicação para melhorar o sono, mas para esse muito perigosa. Sim. Então, isso a gente tem que alertar. Comecei a tomar tal medicação por conta da insônia. Opa, pera lá, vamos investigar aqui primeiro a apneia do sono para ver se tem ou não tem.
Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Achei maravilhosa a discussão. Acho que a gente conseguiu aí, em pouco tempo, fechar esse bloco aí com informações muito valiosas para quem está aqui conosco. A Flávia já está querendo saber testosterona aqui, ó. É, e é o É, próximo tópico, viu, Flávia? Eu deixei a sua pergunta para o próximo bloco, porque tem tudo a ver com o que eu vou trazer para a discussão agora. Então, Marcelo, Ju, também houve um rebuliço essa semana, há poucos dias atrás, sobre testosterona em mulheres. Quais são os benefícios? Quando ela está realmente indicada? O que as sociedades médicas, né, trouxeram para a gente numa nota oficial? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. vamos lá. Quer Eu falar, acho que só precisa Marcelo? contextualizar, né? Quer dizer, foi um Uhum. editorial. Eu acho que não tem problema, assim. Eu acho que é público e notório, né? Não tem problema nenhum, mas foi feito pela doutora Ludmila, que é uma cardiologista muito conceituada, né? E ela traz ali um arrazoado sobre a mulher nesse período da menopausa, né? E fala sobre a terapia de reposição hormonal, e no finalzinho ela fala sobre testosterona. E aí ela acabou falando uma fala de que a testosterona baixa aumentaria o risco de resistência à insulina, síndrome metabólica, e teria um impacto indireto na saúde cardiovascular, que eventualmente, né, meio querendo também sugerir que a testosterona seria algo benéfico, e logicamente, ah, principalmente os endocrinologistas, né, que pegaram esse assunto ali de maneira bastante né, visceral até, assim, dessa coisa da testosterona, dos implantes e tal, isso gerou um bochicho grande, um ruído grande, né? E isso acabou levando uma manifestação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Associada à Febrasgo, que obviamente também, né? Falando em menopausa, mulher e terapia de reposição hormonal é algo que é importante, né? E também a Sociedade Brasileira de Cardiologia através do Departamento de Saúde Feminina, né? E aí essa nota está excelente, né? É uma nota meramente informativa, não quis entrar em nenhum conflito, mas ela foi uma resposta a esse editorial e a essa conversa, né? Eu acho que esse é o contexto. Eu vou deixar a Ju falar a opinião dela, depois eu também posso falar a minha, mas só para entender o que está acontecendo. E a pergunta primeiro é, a gente entender a molécula testosterona nessa questão da saúde feminina e a utilização, né, de testosterona, né, a reposição de testosterona, quando, como, de que forma, né, e tudo mais. Vamos lá. Eu acho que vale a pena falar, especialmente para as mulheres, né, para as pacientes, que esse uso abusivo de testosterona, parece que todo mundo está usando. Se a gente entra na academia, acho que cheira a testosterona, né? Não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, se você entra na academia, você fica impressionado, né? Você fala, caramba, eu tô precisando malhar mais, o que está acontecendo? Mas a gente não tem esse respaldo científico para isso. A gente tem uma condição específica que é um transtorno sexual hipoativo. Aquela mulher que tem uma determinada situação já na menopausa, e aí a gente, de uma forma ali seletiva, a gente usa testosterona naquela mulher, e também aquela paciente que tem uma insuficiência ovariana precoce, né? Então a gente também nessa situação a gente usa a testosterona, né? A questão, eu acho, é que todo mundo, toda mulher quer ouvir, nesse momento de 40 mais, assim, do médico, olha, seu problema é esse, seu problema é que a sua testosterona está baixa, e aqui eu vou te dar a fórmula para você se sentir melhor. E certamente, elevar níveis de testosterona tem um grande potencial de melhora de bem-estar. O poder de um anabolizante é incrível, né? Se você usa gestrinona em altas doses, testosterona em altas doses, você provavelmente vai se sentir melhor em muitos sentidos, pior talvez em outros, na rentabilidade, mas pode-se colher um fruto ruim ali na frente, né? Até que preço vale a pena investir nisso? E essa questão que é difícil, porque de uma forma imediata o paciente fica muito satisfeito
quando ele inicia aquela testosterona. Depois elas começam a reclamar de queda de cabelo, de aumento de clitóris, acabam também ficando muito dependentes da questão sexual, porque não se diminui um pouquinho a testosterona. Ai, mas peraí, estava tão bom, né? E fica naquela dependência. É difícil lidar também com o corpo mudando, então vai querendo mais testosterona e o caminho não é esse. Então, pelo menos aqui é o que eu vejo muito acontecer. O que vocês acham? Então, Ju, eu queria pegar algumas coisas muito legais que você falou e fazer um contraponto, e depois eu queria ouvir a opinião do Marcelo, né? Se a testosterona resolvesse todos os problemas, vocês vão concordar comigo que pacientes que têm condições que elevam naturalmente os níveis de testosterona não deveriam ter disfunção sexual. Então, aquelas portadoras de síndrome de ovário policístico, pacientes que estão fazendo uma transição de gênero, que usam essa medicação em altas doses, e isso não é verdade. Então, a gente não tem esse benefício assim amplo, porque senão essas pessoas não teriam problemas, né? Não teriam disfunção sexual. Então, eu acho muito importante algumas coisas que você falou, e quando a gente olha para a nota oficial, ela se posiciona realmente para a dose fisiológica, né? E não para essa dose suprafisiológica, para que a gente utilize o benefício para o desejo sexual e coativo. Porque fora disso, realmente o preço que se paga, como você disse, Ju, a longo prazo, né? A curto prazo, em dose suprafisiológica, até pode gerar uma alegria ligeira ali para quem quer ter realmente um aumento de massa, aquele efeito anabolizante, né? Mas não é sobre isso. A nota ela fala sobre o uso da testosterona em doses fisiológicas, dentro daquilo que a gente considera como aceitável para o feminino no pós-menopausa. Então, eu queria só fazer esse contraponto, assim, será que ela estar tão elevada tem todo esse benefício? Será que ela estar muito baixa, ela tem correlação com a clínica? E aí eu passo para você, Marcelo, já provoquei aqui, agora você segue a vareta do rojão. Tem muitas camadas, né, para se discutir aí, não é uma coisa simples, né? Uhum. Eu acho que assim, a primeira questão é de novo, né, fazendo, né, parafraseando ali a Ju na questão anterior, quer dizer, existem o conceito da saúde feminina geral, né, e o momento que a mulher está na perimenopausa e na pós-menopausa inicial, muitas vezes ela está muito vulnerável, né, em muitos sentidos, né, e você oferecer algo que possa ter um resultado, né, é sempre convidativo. E a dose dependência é uma coisa que é importante, né, então, lógico, se eu der uma dose que a gente chama fisiológica, né, eu vou trazer um resultado. Se eu der uma dose mais suprafisiológica, eu vou trazer outros resultados. E é muito conhecido o resultado da testosterona, né? A gente conhece essa molécula, né? Assim como a gente conhecia a progesterona, a gente também conhece essa molécula, né? E lógico que ela é uma molécula com potencial anabólico importante, né? Então, se eu der altas doses, eu vou ter um aumento de musculatura, né? Eu vou ter efeitos né, em tecido adiposo, eu vou ter efeito em tecido cerebral, e isso vai trazer uma série de desfechos que muitas vezes, né, a pessoa pode ficar mais animada, mais musculosa, se olhar no espelho, se sentir bonita, tô melhor, tô não sei o quê, e isso traz, né, um resultado viciado no cérebro dela manter isso, né? E se a gente olhar a prévia dela, é algo que ela fala, poxa, eu escuto muito, né? Testo é vida, né? Testo, então as pessoas saem, né, de um processo que estava ruim e vão para uma coisa que, nossa, resolveu minha vida. Agora, como a Ju falou, eu truco isso. Talvez essa primeira resposta inicial com doses suprafisiológicas, né, pode dar esse efeito, mas no longo prazo, isso daí pode ter consequências muito importantes, né? Então, a dose suprafisiológica, eu acho que é algo que é muito complexo e muito complicado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque eventualmente pode ter eficácia. Eu quero ficar forte. Poxa, é uma estratégia que vai te ajudar nisso. Não, eu quero, sei lá, correr uma maratona, levantar, talvez te ajude nisso. Mas qual é o custo disso? O custo vai ser fácil, né? Queda de cabelo, oleosidade, mudança de voz,
clitóris no médio prazo e no longo prazo, provavelmente o contrário do que foi falado no editorial, quando eu faço dose suprafisiológica, eu vou ter aumento de resistência à insulina, vou ter impacto em tecido gorduroso, né? Porque é anabólico também, aumentar esse adipócito, isso vai trazer um processo inflamatório. E aí muita gente vai contra-argumentar, mas nas pessoas trans faz alta dose e não acontece. Acontece. Essas pessoas têm impacto na saúde dela e vão morrer mais cedo, não tem jeito, porque há esse impacto. Agora é uma outra discussão, né, que nem vou entrar nessa área, mas a gente não pode dizer que é inócuo nessas pessoas trans, né, homens trans, o uso de altas doses de testosterona, de jeito nenhum, não é inócuo. Então, essa é uma questão. Agora, a gente vai para o outro lado, né? Putz, se doses fisiológicas tem sentido eu fazer, né? E a gente tem, né, um compromisso, né? A gente está, não estou conseguindo vir com a palavra, mas aderido a um estudo, né, que foi feito de um adesivo de testosterona, que era uma dose de 300 microgramas, né? Em que foi feito em mulheres que tinham sido submetidas à oforectomia, mulheres jovens, e que o uso deste adesivo trouxe, sim, benefício sexual, né, em todos os parâmetros avaliados, né? Então, quer dizer, a evidência mostrou que você usar adesivo de 300 microgramas melhora o drive sexual das mulheres, né, principalmente aquelas que tinham queixas, né? Então, se consagrou que doses fisiológicas, né, e essa dose de 300 microgramas se equivale a uma dose fisiológica, aquela dose que eu aumento um pouquinho a testosterona e deixo em níveis, né, que a mulher, nesse período de vida, tinha quando era mais jovem, traz esse benefício, né? Então, a evidência está aí. Bom, qual que é o grande problema, né, hoje? Eu usar essa dose, trazer essa dose desse adesivo para as mulheres que têm essa queixa de transtorno do desejo sexual hipativo, né? Porque esse adesivo foi descontinuado do mercado por motivos comerciais e a gente não tem nenhuma formulação que possa ser usada. Então a gente precisa manipular ou utilizar formulações que são feitas para homem, né? E aí acaba trazendo, né, uma certa confusão. Porém, né, essa evidência existe, né? Meio confuso minha fala, mas enfim, não sei se ficou claro. E só uma questão, né? Os implantes de testosterona, existe algumas publicações, né? E eu acho que são duas publicações principais, né? Uma que é o estudo de 1 milhão de implantes, né? Mais ou menos esse é o nome que foi chamado, que é que o principal ator é o dono da empresa que faz implante, né? E é um estudo metodologicamente muito ruim, né? E ele mostrou que o que traz no artigo dele é que você implantar, né, não tem nenhum risco local, né, não traz nenhuma infecção, algum problema local, mas em termos clínicos ele não mostrou nada, né? Então o benefício alardeado, né, nesse estudo de 1 milhão de implantes não é verdadeiro, né? E um outro artigo, e acho que é a principal pesquisadora, que é a Rebecca Glaser, ela tem alguns artigos, eu acho que ali tem bastante informação sobre implantes, né, de testosterona, e eu acho que quem lê direitinho e quem analisa aqueles artigos vai ver o quão é complexo você usar implante de testosterona. Porque tem um artigo que ela colocou lá 12 implantes e avaliou de 100 miligramas, e a variação de mulher para mulher na dosagem sérica que chega é absurda. Assim, você tem uma variação de 4 vezes entre o menor e o maior. Quer dizer, então, existe essa questão de, poxa, para aquela mulher eu usar 100 miligramas, o que vai acontecer? Né? Aquela mulher que é completamente saudável. O que vai acontecer? Aquela mulher que é sobrepeso, o que será que vai acontecer? Aquela mulher que é saudável, não tem nenhuma doença, mas é tabagista, o que será que vai acontecer? E aquela que é obesa, né? E os médicos hoje em dia não entram nesse assunto. Eles falam, você tá mal, você tá indisposta, você tá cansada. Imagina você falar isso para uma mulher na perimenopausa. Deixa eu dosar a testosterona. Aí dosa a testosterona e a testosterona, por incrível que pareça, ela tá com níveis baixos, não é? Impressionante, né? E aí ele fala assim, tá aqui,
você está com nível baixo, você está cansada, vamos fazer testosterona na forma de implante, que é um excelente método, e a coisa está feita, né? É uma coisa que é vendida de uma maneira muito pouco, com pouco compromisso com a saúde da mulher, né? Assim, então, eu acho que essa área que a gente está entrando que a gente entra no implante é justamente essa. Não sei se vocês concordam. Perfeito. Sabe o que eu acho importante? A paciente tem entendimento que o que dá cintura é o estradiol. É o estrogênio que traz a cintura da mulher. A menina, quando entra na puberdade, ela tá lá, o brotinho mamário, ela começa a crescer, daqui a pouco vem a cintura. Então, o estradiol que traz aquele corpo bonito, a cintura que ela perdeu, né? Todas elas falam assim, que barriga é essa que eu não tinha, que apareceu? Eu nunca tive, né? Eu nunca tive essa barriga. E que é o estradiol que vai fazer essa diferença, esse formato feminino. A testosterona, a gente sabe, vai ficar aquele jeitinho mais quadrada, vai fazer aquele padrão mais masculino. Iniciar de cara um tratamento de climatério com testosterona costuma não dar certo. Fazer testosterona sem bons níveis de estradiol não costuma dar bons resultados. Né? Então, e a nota da Febrasgo e da Sociedade de Endócrino e tal, é excelente nesse ponto, né? Eles falam assim, olha, é importante você, para queixas sexuais inclusive, tirar a questão do hipoestrogenismo. Quer dizer, se a mulher estiver em hipoestrogenismo, talvez o problema esteja aí, né? E é fundamental, isso os guidelines falam também, que essa mulher que vai fazer testosterona nos níveis fisiológicos esteja estrogenizada. Então, realmente o estrogênio também aí é um protagonista, né? Que nem a gente falou da progesterona, com a testosterona da mesma forma, né? E você sabe, Marcelo, que você trouxe um tema que é muito recorrente, né? Essa questão de se tentar achar um problema e se oferecer uma solução. Isso. Né? Então, realmente, essa questão de dosar testosterona sem ter uma indicação precisa e criar um problema e, de repente, trazer uma solução que a gente, né, à luz da evidência atual, a gente já percebeu que não é bem assim, que existem outros fatores envolvidos, inclusive os relacionais, os relacionamentos sofrem um desgaste com o tempo. Exato. Né? A questão da polifarmácia, a gente tem mulheres relativamente muito jovens usando vários medicamentos que impactam em função sexual. E a sexualidade feminina já é algo super complexo. Super complexo. Assim, então, acho que a gente tem que tentar, na verdade, não assim oferecer uma solução de bate-pronto, parece fácil, né? Olha, você vai usar uma testosterona aqui e vai resolver a maioria dos problemas. A gente já percebeu que não é bem assim. Isso gera uma expectativa muito grande na mulher e uma frustração também muito grande, porque quando elas usam, por exemplo, por 3, 6 meses e não tem aquele efeito desejado, é muito difícil. E agora? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer, né, Ju? Não quero ser repetitiva, mas eu acho que às vezes as pessoas que estão escutando aqui não sabem. A testosterona, a partir lá dos 18 anos, ela começa a cair, tá? Não existe uma queda brusca quando chega a menopausa. A gente produz ali a testosterona ovariana só em torno de 25%, o restante é produzido em outras áreas do corpo, adrenal. Então, não há essa queda abrupta, da mesma forma que acontece o estradiol e a progesterona. Então, isso que vale ser pontuado. Né? Vale pontuar, inclusive, que o ovário, córtex ovariano, continua produzindo androgênio após a parada da produção do estrogênio, né? Então ele ainda fornece testosterona, né? Tanto que muito se discute de não retirar ovários em mulheres que vão fazer uma cirurgia benigna, porque ainda há essa produção de testosterona que vai ser convertida até em estrogênio, né? Na periferia. E tem a suprarrenal e tem a conversão periférica. Então a testosterona ela não é igual ao estradiol que é basicamente produzido pelo ovário, né? E que realmente quando você deixa de ter a função ovariana, vai lá para baixo, né? A testosterona ela realmente vai diminuindo, né? Com a idade, ela chega no mínimo ali em torno dos 60 anos e até
existem alguns trabalhos, a Susan Neve tem um trabalho em 2024 falando que até sobe um pouquinho depois, E a né? gente Então, vê isso, né? A gente olha você vê a mulher androgênica, né? um Mais idosa, pelinho, né? Um com uma, pelinho. com Pelinho, uma, com uma, acne, com uma uma calvície, alopecia uma androgenética, né? alopecia. Às Uhum. vezes, você às vezes olha assim, você até, né? Dá para confundir mesmo, né? E é Sim. isso, quer dizer, então a mulher fica mais androgenizada. E mais androgenizada significa o quê, né? Com a cinturinha que você falou, aquela gordura acumulada na víscera, né? Aquela gordura na barriga, né? Na parte interna, não no subcutâneo, porque às vezes as mulheres falam, mas eu vou fazer uma lipo, vou resolver o problema. Não, é aquela que está lá dentro das vísceras, dentro da barriga Estômago mesmo. alto. Meu, eu tô Que, com o estômago alto, não estou digerindo. exatamente, exato. É Que é, do isso. ponto de vista metabólico, péssimo, né? Então, e a testosterona, né, acaba Contribui para isso, né, contribuindo isso. Marcelo? Exato. E tem estudo muito claro que se você fizer essa relação testosterona e estrogênio e ela for aumento de testosterona, risco cardiovascular aumenta. Então, assim, não é assim, né? A testosterona tem as suas consequências que a gente também precisa Sim. tomar E vai bastante cuidado. que no exame de sangue, quando vem uma testosterona total, muitas vezes indosável, ou de 3 ou de 5, isto é completamente normal e feminino. E isso não E é importante, né, Ju, dizer aqui, deixar claro que a clínica, né, o sintoma é mais importante do que vem escrito ali no papel, que o papel normalmente ele pode não ter correlação com a clínica. é perfeito, Sim. perfeito. E não é para dosar, e exatamente isso, né? E a nota também é muito clara, quer dizer, não existe um corte. Qual é o corte da testosterona? Quando que é alto e quando que é baixo? A gente não tem essa informação. A própria Susan Davis, numa publicação no Lancet 2023, deixou isso muito claro. Olha, não tem ainda. A própria Susan Davis está fazendo trabalho, né, com testosterona, que eu espero que chegue, que traga alguma coisa a mais para a gente, né? Mas ela fala, bom, tudo bem, para drive sexual está indo bem, mas o resto não sabemos. Estamos estudando, vamos esperar os resultados e ver se tem algum benefício. E aí a gente pelo menos vai saber para quem, quando, quais os riscos envolvidos, qual o percentual de risco disso, para a gente conseguir passar para as nossas pacientes e fazer a decisão compartilhada que você falou, Ana, lá no começo, né? Quer dizer, poxa, temos que compartilhar. Você quer fazer? É isso, dessa forma. Para você, com essa característica, para você que está acima do peso, que tem um histórico familiar de risco cardiovascular, vai ser isso daqui. Para você que é completamente saudável e não tem nenhuma genética, putz, vai ser isso daqui. A gente hoje não consegue fazer, é simplesmente feito para todas, numa altas doses, sem nenhum critério, né? E aí traz problemas, e é isso que a gente combate, né? Esse uso indevido e para uma indicação aí de panaceia, né? Quer dizer, vai resolver todos os seus problemas para uma mulher que está extremamente vulnerável. Agora, se ela está estressada, está com problema no trabalho, está com uma pressão financeira, se ela está com algum sintoma de depressão, vida social ruim, se ela não está dormindo bem, se ela não está fazendo exercício físico, se ela não está comendo bem, isso não importa, isso é outra coisa. A testosterona é que realmente vai ajudar ela, né? Então, fica muito sem sentido. Mais uma vez a gente voltou para os hábitos, né? Então, realmente, revisar tudo é tão importante quanto a discussão de usar ou não qualquer componente da terapia hormonal. Eu diria que é até mais importante, porque a gente consegue realmente trazer um suporte ali, é o alicerce de toda a conversa, né? Acho que tem que partir daí. Sim. Sabe uma coisa importante? Em relação aos transtornos de humor. Não é infrequente uma paciente com diagnóstico de bipolaridade, que é tão frequente na população e subdiagnosticado, iniciar uma testosterona e a longo prazo disparar um episódio de hipomania ou mania mesmo, e isso se transformar num transtorno familiar, tá? Eu vejo que cada vez mais frequente, porque cada vez mais gente usa testosterona. Então, o médico tem que ter esse cuidado, né? A gente tem lá os problemas metabólicos, mas a gente também tem essa questão psiquiátrica que tem que ser levada em consideração. Se a paciente já teve muitos episódios depressivos, uma má resposta ao tratamento, enfim, ouvir mais aquele histórico pessoal e, se ficar na dúvida, vale a pena conversar com o psiquiatra. Tem muita gente que é bipolar e não sabe que é bipolar. Eu tomo aqui uma lamotrigina, né? E não sabe que é bipolar. E aí você vai conversar, fala, opa, essa paciente tem bipolaridade, então tem que ser um pouco mais preocupada nesse gatilho, né?
Exatamente. E aumento de clitóris é irreversível, né? Respondendo a Denise mais uma vez que está participando da Sim. nossa live aqui. Engrossamento Inclusive, da voz também. tanto que eu fui numa aula, num congresso de patologia benigna do trato genital, e teve uma aula sobre implantes de testosterona, né? E eu fui para ver o que ia falar. E o mais engraçado foi que uma das contraindicações né, era uma aula patrocinada do implante é cantora. Quem é cantora? Não pode fazer uso de implante. Marcelo, muda de naipe. Se você é soprano, você vira contralto. Então Sabe o que eu estou falando aqui. eu achei isso demais, assim, poxa. Então quer dizer que realmente você vê, tem efeito, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com essas estratégias de marketing aí, né? Oferecendo soluções fáceis, porque essas soluções podem ser aí grandes ciladas para a mulher que já Sim, enfrenta tantas outras questões. Eu acho que é por aí, sim. né? Ó, E por falar em do manipular estradiol e testosterona no mesmo gel. Isso aqui é péssimo. A gente observa bastante, chegando aqui no consultório, aquela paciente que está fazendo uma suposta terapia de reposição hormonal, com o manipulado de estradiol com a testosterona, não funciona. Prevalece a testosterona e a absorção do estradiol vai a níveis muito baixos, então é totalmente ineficiente. Toda vez que precisar fazer hormônio, precisa ser em frasco separado, enfim, e sempre evitar a manipulação, né? Assim, hoje em dia a gente tem uma gama aí de possibilidades no mercado, então com mais vigilância, sempre evitar. Perfeito, Ju. A orientação Perfeito. é essa, né? De todas as recomendações, tanto da nossa sociedade, da Associação Brasileira de Climatério, como das outras sociedades internacionais, é de não se fazer a manipulação. Então, se você tem o produto testado e aprovado, ele deve ser preferido. A única coisa que nós não temos no arsenal terapêutico é realmente o gel da testosterona, que atualmente é o único componente que a gente é obrigado a pedir para a mulher a fazer a manipulação, porque as fórmulas prontas existentes para consumo são destinadas ao sexo masculino e tem ali uma série de cuidados, porque realmente você pode induzir a uma dose suprafisiológica, tá? Ótimo. Sabe o que eu acho importante falar? Mesmo a dose adequada, com o tempo existe um efeito cumulativo. A testosterona ela é oleosa, ela se deposita mais, é como a vitamina D, né? Com o tempo ela vai acumulando. Então é preciso rever essa dose ao longo dos meses, porque às vezes você está achando que está fazendo uma dose bacana para sua paciente, e aí você se depara com níveis mais altos, e aí precisa fazer essa dosagem no exame de sangue. Se você está fazendo uso da testosterona, é preciso fazer essa dosagem a longo prazo. E muitas vezes isso acontece, a paciente está usando uma miligramagem adequada, e aí ela começa a ter uma queda de cabelo importante, uma irritabilidade, e você se depara com níveis mais altos no sangue, você precisa reduzir. Sim. E às vezes, né, eu acho que eu concordo 100%, e também tem a questão da manipulação, né? Sim, duvidoso, né? Sim, exato. Precisa ser uma farmácia muito bem adequada e às vezes mesmo, né, pode ter alguma questão aí, porque não é feito em série, com todos os critérios de uma indústria farmacêutica, e aqui não tem nenhum vínculo com nenhum nada com a indústria farmacêutica, que, poxa, quem visita uma fábrica de uma indústria farmacêutica vê o quão detalhado é esse processo de fabricação. Numa farmácia de manipulação, também é, mas, lógico, é outra pegada. Então, às vezes, o teste, o exame, também serve para, poxa, tem alguma coisa errada aqui, eu estou fazendo 1 miligrama de testosterona e você está com 1000 de nível sérico. Não está certo, entendeu? Então, também isso é importante para você fazer esse monitoramento, né, do manipulado, eventualmente, né? Sim. Perfeito, perfeito. Acho que matamos o nosso terceiro leão aqui do dia. E para finalizar essa conversa tão bacana que a gente conseguiu trazer aqui hoje, eu gostaria de deixar uma sugestão para a próxima live, devido ao adiantar da hora, não sei se o Marcelo e Sim, a Ju concordam, mas a sim, gente sim. trazer a discussão das terapias alternativas, desse monte de promessas que a gente vê por aí,
E eu vou deixar a sugestão aqui para quem gosta de maratonar séries, é uma minissérie, é uma série curtinha, é o Vinagre de Maçã. Então, realmente, eu acho que vale acompanhar aí o que aconteceu, que fala muito sobre as terapias alternativas e as consequências de não se usar a ciência para um tratamento que a gente tem evidência. E aí eu deixo aqui como sugestão, como gancho para o nosso próximo bate-papo. E queria agradecer demais a presença de todos que estiveram conosco até agora. Perfeito. É um caso verídico, gente. Essa série da Netflix é bem bacana. Passa lá na Austrália, né? É um caso lá da Austrália. E fala sobre essa questão de terapias alternativas e o desfecho disso. Então, eu acho que vale bastante a pena assistir. Sem dúvida. Eu acho, né, também tem a questão que você quer fazer, a gente falar da Gwyneth Paltrow, né, que também cansou aí de ser tão alternativa, né, então isso às vezes você entra numa jornada, né, e acredita muito, mas que às vezes elas não são fisiológicas e você não consegue sustentar a longo prazo, né, então é interessante, assim. E, bom, para finalizar, eu também gostaria de agradecer, né, a nossa ideia, viu, aí, ó, menopausa.sem-neura, menopausa.sem-neura, é muito bom esse nome. A nossa ideia é justamente fazer essa live mensal, e essa live vai virar um podcast, né, e também a gente tem outras ideias aí, justamente para trazer e compartilhar o máximo de informações sobre, né, menopausa. E é importante, né, acho que nós três aí estamos bem à disposição para vocês sugerirem temas para a gente discutir aqui. Essa foi só a primeira, o pontapé inicial. Com certeza a gente vai manter isso daí né, de maneira mensal, né? Esse nome Menopausa Mensal é justamente por causa disso. E sigam a gente e troquem informação. Vamos fazer essa comunidade para a gente conseguir fazer uma plataforma de boa informação e que todas as mulheres que estiverem nesse período altamente vulneráveis pelo menos tenham uma informação para poder fazer melhores escolhas, né? E conseguir compartilhar isso com o seu médico e com a sua estrutura de saúde. Tá certo? Perfeito. Obrigado, fiquei muito feliz. Também adorei, gente. Só para agradecer aqui, então, a Flávia, participou pra caramba, né? A Patrícia, a Vani, enfim. A Vani, gente, fez residência comigo. A Vani é médica ginecologista. Um beijo, a Vani. A Menopausa Sem Neura é a Adriana, minha paciente. Um beijo, Dri. Pode deixar que o seu próximo tema, aquela dúvida que a gente conversou, eu vou trazer, que inclusive o Dr. Marcelo aqui é presidente da Abraço, então a gente vai falar sobre osteoporose, vamos falar sobre terapias alternativas e segue o baile, porque tem bastante assunto, né, gente? Sim. Com certeza. Um beijão para vocês, uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia, Marcelo e Ju. Um beijo. Obrigado a vocês. Até a próxima. Tchau.